Eu gostaria de falar uma palavra nesta tarde, que está em Lucas 17:20, que diz assim: os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Ele respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está no meio de vós. Então o reino de Deus, ele está no meio de nós. O reino de Deus, ele só se encontra no coração que reconhece verdadeiramente Jesus como Rei e Senhor. A palavra de Deus em 2 Pedro 1:12 fala assim: eis porque sempre vos recordarei essas coisas, embora as conheçais e estejais firmes na verdade, que já vos foi apresentada. Então o apóstolo Pedro fala que a verdade já nos foi apresentada e faz a pergunta se nós estamos firmes nesta verdade que já nos foi apresentada. Sim, creio ser meu dever, ele fala assim, meu dever, enquanto habitar nesta tenda, despertar vossa memória. Então ele queria despertar a memória, enquanto ele estava aqui no mundo ainda, né? Então despertar vossa memória, estou certo do que em breve será desarmado a minha tenda. Então ele está falando que quando Jesus chamasse ele, a tenda, que é o corpo dele, seria desarmado. Aleluia! Jesus Cristo me tem manifestado. Então Jesus havia falado para ele: por isso eu me empenharei para que depois da minha partida vós recordeis destas coisas. Então era para nós nos recordar dos nossos deveres com Cristo, recordar sempre o que Jesus deixou para nós. Recordei dessas coisas, pois não foi segundo fábulas habitualmente inventadas, não foi fábulas, não foi nada inventado o que eles escreveram, que nós vos demos, ele fala assim, a conhecer o poder da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o poder da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim por termos sido testemunhas, eles foram testemunhas oculares das grandezas de Deus. Eles viram com os próprios olhos as grandezas de Deus. Fala assim, efetivamente, ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai. Então Jesus recebeu honra e glória da parte de Deus Pai. Quanto da magnífica glória me foi dirigida a seguinte voz. Então eles ouviram a voz de Deus, que falou assim: este é meu filho amado, no qual eu me agrado. Deus se agrada do filho dele. Esta voz ouvimos vinda do céu, quando estávamos com ele, com Jesus, os apóstolos estavam no Monte Santo, e assim se tornou ainda mais firme para nós. A palavra, fala em palavra, a palavra de Deus, a palavra dos profetas, que fazei bem em ter diante dos olhos. Nós temos que ter a palavra de Deus diante dos nossos olhos, como uma lâmpada que brilha
a lâmpada que brilha em lugar escuro. É Jesus essa lâmpada. Até clarear o dia, fala assim na palavra, e levantar-se a estrela da manhã em vossos corações. Então, o dia que esta estrela da manhã brilhe, começa a brilhar em nossos corações, pois deveis saber, ele fala assim, antes de tudo, que nenhuma profecia das Escrituras é objeto de explicação pessoal. Ela não é explicada por seres humanos, ela é explicada conforme Deus, visto que jamais uma profecia foi proferida, fala bem assim, por vontade humana. Então as profecias das Escrituras, elas não são proferidas por vontade humana, mas foram os homens santos de Deus que escreveram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Eu deixo essas palavras em nome de Jesus. Sejam abençoados. Amém.